aula. Bom, então vamos dar continuidade aqui à nossa aula de estruturas. Nós vimos sobre as lajes, né? Vimos também na aula passada sobre as vigas. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os pilares, tá? Então, eu vou usar essa folhinha aqui, esse conteúdo aqui, que eu passei para vocês lá, tá lá no Siga, lá, são 3 folhinhas, né? Então, nós já estamos aqui, a gente já viu essa parte aqui, né? Que tem uma introdução, daí tem a parte das lajes, das vigas, e aí agora vamos passar aqui para os pilares, tá? Bom, então o pilar é aquela estrutura vertical, né? E aí, o pilar, gente, tem uma diferença bem séria entre pilar e viga. Vocês lembram que na aula passada eu comentei que o concreto armado ele trabalha fissurado, né? Bom, a viga, se você vê uma viga com patologia, uma viga fissurada, ela ainda está, né, no seu estado de serviço, ela está trabalhando, ela está operando em condições normais de trabalho, né? Não necessariamente em condições limite de trabalho. E o pilar, meus queridos, o pilar é diferente. O pilar, ele não pode estar fissurado. E o pilar, ele não avisa quando vai romper. A viga, quando vai romper, ela dá sinais, né? Você vê, ela começa uma fissura, aí começa uma trinca, e aí essa trinca começa a caminhar, você começa a enxergar, né, o desnível. Então, a viga, quando vai romper, ela vai ao longo do tempo avisando. Ela não rompe assim de uma vez. E o pilar, queridos, o pilar não avisa. O pilar, ele pega e ele só estrala, dá um estalo, que é o rompimento da armadura e cai. Então é muito sério. Eu sempre brinco que o pilar é uma dama, o pilar é uma lady, ele tem que estar ali, lindo, belo e formoso. Ninguém pode mexer nele. Quando vocês forem fazer uma reforma, vocês têm um pilar, queridos. Vocês têm, não mexe no pilar. O pilar tá ali. Não dá para mexer no pilar. Não dá para tirar o pilar do lugar, tá? Não dá para mexer nele. Não dá para querer diminuir a seção dele. Em pilar não se mexe e não se brinca com pilar. Em reforma, quando você é o projetista, quando você fez o cálculo, quando você que dimensionou, você conhece, sabe da história, né, daquela dama, daquele pilar, com quem ele está envolvido, com quem ele está amarrado, aí sim, aí é outra história, aí você consegue, né, na hora de escorar, você consegue colocar macacos, escorar e depois fazer um novo suporte, mudar ele do lugar se você quiser, se for preciso. Mas, se você vai fazer uma reforma e tem um pilar ali, você não mexe nele. Ele é uma dama, você tem que respeitar ele, deixa ele lá bem quietinho, lindo, belo e formoso, tá? E outra coisa, pilar não avisa, pilar não começa a romper devagarzinho, fissura, daí trinca, daí começa a andar. Não, queridos, quando vocês já ouviram aí, né, na televisão, o prédio caiu. É de repente. E o que as pessoas falam? Nossa, eu só escutei uns barulhos. É o barulho do aço do pilar que estourou, né? O pilar, a armadura do pilar ao longo dele, né? A armadura longitudinal tá assim. E aí, quando ela estourou, estourou assim, né? Ou estourou assim, foi que escutou o barulho. Então, aí cai tudo, né? Porque quando um pilar rompe, o outro cai em cima, o outro cai em cima e o outro cai em cima. É a mesma coisa quando rompe laje, né? As lajes de edifício. Imagine que a última laje lá da cobertura fez uma piscina numa laje que não tinha reforço, não era para fazer piscina. E aí a criatura fez a piscina lá onde não podia, e aí aquela laje que tinha piscina rompeu, então aquela laje cai em cima dessa, essa cai em cima dessa, e assim vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E vai fazendo aquele buraco assim no meio do prédio, né? As lajes vão rompendo.
E o pilar é a mesma coisa. Quando o pilar rompe, ele vai, esmaga de baixo, esmaga, 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 e o edifício, né, ele sucumbe, tá? Então, tenho muito cuidado com pilares. Pilar não avisa, só rompe de uma vez. Muito respeito com os pilares. Em função disso, a nossa norma, que é a 6118, ela traz alguns parâmetros de mínimos, né, para você usar nos seus projetos de estruturas de concreto armado, tá? Tudo isso que eu estou falando de concreto armado. Então, quem faz cálculo, quem aprende a calcular, quem aprende a dimensionar os pilares, olha para isso daqui e diz: nossa, meu Deus, um pilar de 19 por 19, um pilar de 20 por 20, que exagero. Nossa, 4 barras de 20, meu Deus, essa criatura está ficando doida. Isso daqui é armadura para edifício de 3 andares. Sim, queridos, é armadura para edifício de 3 andares. Isso aqui que a norma dá aqui. Quem calcula, quem sabe calcular, percebe ali nos seus cálculos, na sua análise estrutural, que a norma super dimensiona os pilares. Mas é em função disso, né? Em função dessa característica, dessa importância que os pilares têm e desse perigo que envolve o subdimensionamento do pilar, né? Você dimensionar o pilar muito pouquinho, muito fraquinho, muito magricelinha, né? Tá? Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que é uma norma, a gente precisa respeitar e a gente vai respeitar isso aqui dentro dos nossos projetos. Se você, como técnico formado, né, se você, por sua conta e risco, for lá e estudar e tiver propriedade do seu dimensionamento, tiver né, noção, souber aquilo que você está fazendo, quiser usar os cálculos para otimizar o tamanho dos pilares da sua edificação, queridos, vão em frente, tá? Fiquem à vontade, eu indico que vocês façam isso. Porém, vamos começar aqui, como não dá tempo de a gente fazer cálculo de pilares, a gente vai usar o que a norma estabelece como mínimo, tá? Ok? Entendido isso? Entenderam isso? Falei tão rápido? Ficaram assustados com o pilar? Esse era o objetivo, tá? Bom, então vamos lá, vamos ler, tá? Ó, os pilares, para ser mais bem aproveitados, devem, de preferência, ficar em interseções de vigas. Assim, os vãos das vigas comandam, de certa forma, o posicionamento dos pilares. Ah, é lógico, né? Vamos começar a falar do lançamento dos pilares. Aonde vão os pilares na nossa estrutura? O lançamento dos pilares é onde a gente começa o nosso projeto estrutural, né? O nosso projeto estrutural, ele inicia com a gente lançando os pilares, né? Então, eu vou fazer só aqui um exemplozinho, como a gente tinha feito mais ou menos na aula passada, que a gente tinha alguns pilares, né? Então, imaginem que aqui eu tenho as minhas vigas, e aí, aonde que eu vou lançar os meus pilares? Ali esse parágrafo está falando que o ideal é que eu coloque os meus pilares na interseção das vigas, certo? O que é a interseção das vigas? A interseção das vigas é justamente onde elas se cruzam, né? Então, aqui eu tenho P1, aqui eu tenho P2, aqui eu tenho P3, aqui eu tenho P4, e assim por diante. Né? Se eu colocar um pilar aqui, esse pilar ele poderia muito bem estar aqui, né? Porque assim ele está no centro, né? O centro da aplicação dessas vigas está bem no meio do pilar. E assim não. Tá? Então, essa é a intenção de você colocar o pilar na interseção das vigas, ok? Claro que cada caso é um caso, cada sistema estrutural pode ser configurado de acordo a otimizar ali o seu esquema, tá? Enfim, então isso é a interseção das vigas, quando elas se cruzam, tá?
Então, agora vamos. Tem um pedaço da tabela ali da norma, que é justamente o que eu estava comentando com vocês sobre os parâmetros para dimensionamento dos pilares, tá? Então, olha só. Tabela 13, item 13.2.3 da NBR 6118. Pilar e pilar parede. A seção transversal de pilares maciços, qualquer que seja a sua forma, não pode apresentar dimensão menor que 19 centímetros. Então, a seção transversal é o corte, né? Então, é isso daqui. Essa norma está me falando que ele não pode ter dimensão menor do que 19, ou seja, pilar mínimo seria 19 por 19, certo? Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 e 14 centímetros. Opa, ele já está me dizendo que uma dessas medidas pode ser até 14 centímetros, ou seja, se esse daqui é 19, esse daqui eu posso considerar até 14 centímetros. Desde que, olha só, desde que se multipliquem os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados no dimensionamento por um coeficiente adicional, de acordo com o indicado na tabela 13.1 e na seção 11. Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal inferior a 360 centímetros quadrados. Bom, 360 centímetros quadrados, se vocês dividirem, dá 19 por 19. Então, isso significa que se você usar esse daqui 14, você tem que aumentar esse número aqui para que ele tenha 360 centímetros quadrados. Aí, o que é que fala ali em cima, ó, que você precisa multiplicar os esforços solicitantes de cálculo? Vocês lembram que quando a gente faz o cálculo das reações de apoio da viga, a gente acha lá VA igual a 15 quilonewtons? Então, justamente isso, queridos, é esse 15 quilonewtons que precisa ser multiplicado ali pelo coeficiente, né? E esse coeficiente daí é em função da dimensão, né? Então, se você escolheu usar 14, você vai multiplicar o 15 por 1,25, ou seja, vai aumentar ele em 25%, tá? Certo? Esse é o requisito. Bom, e o espaçamento mínimo? E agora sobre as armaduras, tá? A armadura precisa ser, a armadura mínima do pilar precisa ser de 4 barras de 10, mas isso daí, as armaduras mínimas eu vou falar mais para frente, quando for falar de armadura mínima de viga também, de laje, tudo. Aí vamos falar das armaduras. Vamos falar do espaçamento, tá? Por quê? Se você usar 14 aqui, você tem que cuidar com... Lembra que eu expliquei na aula passada? Do cobrimento e do espaçamento, tá? Então, ó, o espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, ou seja, fora das emendas também, né, das barras. Emenda das barras é quando uma barra acaba e você tem que emendar outra. Deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores: ou 2 centímetros, né, que é 20 milímetros, ou o diâmetro da barra, ou 1 a 2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo, né, que o agregado graúdo é a brita. Certo? Depois, daí, mais tarde, quando a gente for falar das armaduras, eu explico melhor essa questão do espaçamento entre as armaduras. Posicionamento dos pilares. Isso dentro do projeto, tá? Então, olha só. Sempre que possível, devemos dispor os pilares em linha, mantendo uma modulação. Como eu expliquei aqui, né? Mantendo a modulação e também garantindo a viga contínua ao longo do nosso projeto. Convém sempre afastar os pilares das divisas dos terrenos, principalmente quando há vizinhos, para evitar a formação de sapata de divisa e viga de equilíbrio. O que acontece? Imaginem que eu tenho aqui eu quero construir exatamente em cima da divisa, né? Aqui já é a casa do meu vizinho. A casa do meu vizinho tá aqui.
E a minha casa eu quero construir aqui. Quero construir aqui. Se eu colocar o pilar exatamente aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter uma sapata de divisa. Por que a gente chama de sapata de divisa? Uma sapata normal, ela tem esse formato aqui, certo? Certo? Uma sapata de divisa, queridos, ela não pode invadir, né? A sapata, ela não pode invadir o terreno do vizinho. Ela não pode entrar aqui dentro do terreno do vizinho. Ela tem que ficar só dentro do meu terreno. Então, uma sapata de divisa é quando eu tenho um pilar em cima da divisa e ela tem este formato aqui. Como a sapata tem este formato, é necessário que eu faça uma viga de equilíbrio, que a gente chama. Esta viga, ela sai daqui, junto com o baldrame, e ela se amarra em outra sapata, tá? E aí, essa viga, ela tem um dimensionamento, assim, bem diferente, tá? E aí, vocês não vão aprender a dimensionar essa viga, ela tem várias considerações, então vamos simplesmente evitar esse tipo de solução aqui, tá? Então, se no futuro, quando vocês técnicos se depararem com esse tipo de sapato aqui, vocês sabem que vocês precisam de ajuda de alguém para dimensionar esta viga aqui, ó, que é uma viga de equilíbrio, porque se você deixar essa. Primeiro que não pode entrar com a sapata no terreno do vizinho. Você vai ter que fazer essa sapata de equilíbrio aqui. Essa sapata de divisa. E essa sapata de divisa tem uma viga que precisa de um dimensionamento específico, tá? E aí precisa de ajuda de um engenheiro para calcular. Certo? Beleza? Então vamos evitar isso daqui. O ideal e mais econômico é levar todos os pilares até a fundação, evitando assim os tetos de transição, que são, em geral, tetos com vigas muito altas e muito carregadas, encarecendo a estrutura. Então, quando você tem esse tipo de configuração, é justamente esse tipo de viga que a gente vai evitar. Não deixar pilares muito próximos, a fim de evitar sapatas associadas e vigas de transição. Agora, quando a gente tem um pilar muito perto do outro, né? Imaginem, deixa eu apagar isso daqui, agora é um outro caso. Quando eu tenho um pilar muito próximo do outro, então imaginem que eu tenho aqui P1 e aqui P2. Esse pilar aqui, ele teria essa sapata aqui nesse lugar, né? Assim seria a sapata de P1. E aí, vocês percebem que ele entra no lugar da sapata de P2. Quando isso acontece, a gente não pode fazer isso. O que acontece é que a gente faz uma sapata única para P1 e P2 e fazemos uma viga de transição. Então, nós vamos ter uma sapata única englobando P1 e P2. E aqui nós temos uma viga de transição entre P1 e P2, tá? Essa viga de transição aqui também tem um dimensionamento um pouco diferente, não tão complicado quanto a viga de equilíbrio das sapatas de divisa, mas também a gente não vai aprender isso daí, só quem for fazer engenharia civil vai aprender a dimensionar essa viga de transição, tá? Não é difícil, mas são várias considerações que precisa fazer. Então, a gente não vai aprender a dimensionar essa viga. E compatibilizar os projetos. Oi, pode falar. Essa viga de transição é lá em cima ou é embaixo? É debaixo da terra, lá embaixo, ou é lá em cima? Não, é embaixo. É embaixo. Embaixo da terra. Ela fica, você não vê ela, né? Ela faz parte da fundação. Mais alguma pergunta?
Depois eu vou abrir o Google ali, de repente, ver se eu acho algumas imagens para mostrar para vocês. Compatibilizar os projetos para evitar posicionamento inconveniente de pilares, né? Isso é muito importante, porque quando você coloca o pilar num lugar que não deveria estar, depois é muito mais complicado, né? Imagina você estar com todo o teu projeto estrutural pronto, todas as vigas calculadas, detalhadas, e aí precisa mudar um pilar de lugar. Jesus, muda tudo. Muda desde o nome das vigas. Você tem que fazer isso tudo de novo no teu projeto, dá um trabalho bem grande, tá? Então tenha muito cuidado. O lançamento estrutural do projeto começa pelo posicionamento dos pilares. E é uma parte que você deve dedicar uma atenção especial, porque depois, para voltar, é trabalho perdido, né? Você vai ter que refazer muita coisa. Tá bom, queridos? Então, só um minutinho aqui, deixa eu troquem a tela, vamos pegar, eu vou mostrar a outra tela aqui. Deixa eu pegar meu computador. Prof, Oi, prof, oi, pode eu fiquei falar. em dúvida em relação a uma coisa. Pode Qual que é a falar. distância mínima para não acontecer esse caso de ter só uma sapata para 2 pilares? Tá. Então, aí tem na norma de fundações, tá? Se eu não me engano, eu acho que a dimensão mínima da sapata é 60 centímetros e eu acho que é uma vez essa medida, deve ser 60 centímetros também. Mas nada impede, assim, ó, de você fazer uma análise, né? Será que compensa? Você vai deixar, vai deixar um pilar muito próximo do outro? Será que compensa? Tem horas que compensa fazer essa sapata, né? Você coloca 2 pilares e faz uma sapata única, né? Então, geralmente é essa a regra que a gente usa. Só que o meu computador, vocês estão vendo? O meu computador, ele tá, vocês ficam digitando esse set. Então é isso, ó, só resumindo. A dimensão mínima da sapata é 60 e você pode usar uma diferença entre sapata de uma para outra de 60, tá? Ok? Entendido? Sim? Bom, então deixa eu procurar aqui, ó. A sapata de divisa e viga de equilíbrio. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Estão vendo a tela do meu computador? Sim ou não? Sim. Então é isso aqui que acontece. Então vejam que a gente tem aqui, ó. Essa daqui é a sapata da divisa. E aí nós temos essa viga de equilíbrio que se amarra junto lá com a outra sapata, pelo colarinho, tá vendo? Ó? Então fica assim, uma sapata conectada na outra. Ok? Vamos ver mais algum desenho aqui. Vamos ver se tem uma foto de algum lugar. Não tem foto. Vamos ver a sapata associada e viga de transição. Ixi, não tá indo. Então é isso aqui que acontece com uma sapata associada, né? Ao invés, imaginei aqui, ó, aqui tem o pilar 1, aqui tem o pilar 2. Ao invés de ter uma sapata para esse pilar e uma sapata para esse pilar, a gente tem uma sapata única englobando os 2 pilares e essa viga aqui de transição, tá? Ela até pelo desenho dá para perceber que ela é bem mais tranquila, assim, do que a viga de equilíbrio, né? De dimensionamento. Aqui também, aqui tem, né, vários pilares da mesma sapata, tá?
Entenderam, queridos? Era isso. Então eu vou interromper aqui a gravação e aí já vou fazer a chamada, tá? Só um minutinho.